Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa e estou de volta, Rafinha. Estou de volta aqui para um episódio. Vamos falar hoje sobre um tema deveras importante, né? Oh, Com um convidado do mesmo tamanho também. Mas antes de começar, eu queria primeiro agradecer a força da galera aí. Todo mundo que acompanha a gente, né, ficou sabendo do que eu passei, a perda que eu tive nos últimos dias. E a força da galera que não acompanha, os amigos familiares que mandaram bastante mensagens aí, tem sido bastante importante para continuar e até para a volta aqui hoje da nossa gravação. Isso aqui me faz muito bem, é um projeto muito bacana que eu tenho com o Rafinha aqui. É um momento de distração, de conversar e vida que segue. Então eu só queria deixar esse recadinho, agradecer a todo mundo, agradecer ao Rafa e o Gui aqui, que muito importante, tem me ajudado bastante nesse processo. E vamos de episódio. O que falaremos hoje, Rafinha? E quem está aqui, né? Quem é a nossa estrela hoje para falar desse tema tão importante? cara, mais uma vez, né, a gente está aqui, recebendo o nosso amigo queridíssimo Gui Ribeiro, o Gui da História, né, que sabe tudo e mais um pouco, que a gente sempre aprende muito com ele. E hoje falar um pouco de política, né, Igão? Trazer um papo um pouco mais informativo. Dar as Perfeito. boas-vindas aí de volta pro Igor, eu estava cheio de saudade. E fala aí, Gui, como é que você tá, cara? Saudade de você também, meu amigo, de ter você aqui com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Fico feliz de estar de volta. Agradeço o convite mais uma vez, a confiança de vocês. É sempre bom poder colaborar com esse projeto tão interessante, tão importante, ainda mais chegando perto das eleições, né? Exatamente. E hoje, então, a gente a nossa ideia aqui é basicamente informar um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente, dar um panorama, tornar até um episódio compartilhável, né? Algo que você Uhum. possa disseminar entre seus amigos, seus familiares, para entender um pouquinho de como funciona a nossa política aqui no Brasil e da importância que é agora essas eleições, principalmente nesse ano tão importante de 2022, que a gente vai ter agora no dia 2 de outubro, certo? Primeiro turno é dia 2 de outubro, né? Isso. Perfeito. Então vamos começar? Vambora, vambora. Vamos, taca-lhe pau. Olha, para começar, eu acho importante a gente saber, né? A data a gente já falou aqui, dia 2 de outubro vai ter, então espero que todos que estão ouvindo a gente aqui tenham regularizado seu título de eleitor, estejam aí já pesquisando, né, seus candidatos, mas se você ainda tem alguma dúvida de quem você vai votar, de como você vai votar, para quê, né? Quais são os cargos que eu vou votar? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, eu vou pedir para o nosso querido convidado Gui dar um panorama. Falar primeiro quais são, Gui, os políticos que a gente vai ter que eleger, né? Quais são os cargos que nessa eleição tão importante de 2022 a gente vai ter que deixar nosso voto lá de confiança. Esse ano a gente vai votar 5 vezes, né, para 5 cargos diferentes. Então nós teremos que votar para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Eu falei em ordem, vamos dizer assim, de importância, né? Mas na verdade na urna a gente vai votar primeiro para federal, né, que são 4 dígitos. Então federal, estadual, senador, governador e presidente. Essa é a nossa imensa responsabilidade para esse ano. E é importante, né? Que é aquele ano de mais votos, né? Tem ano que a gente faz. São menos candidatos que a gente tem que eleger ali, né? Menos cargos, digamos assim. Sim. E esse ano é um ano de 5, né? Então são 5 numerozinhos ali que você tem que anotar, lembrar para votar, mas também que não é difícil, né? Basta levar uma colinha, Isso, isso. dá para gravar, é super tranquilo. E a gente vai poder entrar aqui um pouquinho em cada um até para entender, né? Como o Gui falou, né? Vamos seguir nessa ordem. Deputado estadual são 5 números, né? São 5 dígitos. Isso. Mas lembrando que para todos esses cargos também, se você não quiser votar para um candidato específico, você também pode votar no partido, certo? Isso, exatamente. Você pode escolher, Igor, eu não tenho um candidato, eu não quero dar meu voto para ninguém específico, mas eu tenho um carinho, eu tenho um contato para tal partido. Então você pode ir lá, botar o númerozinho do partido, apertar o confirma lá, né, o verdinho, que seu voto vai para o partido, né? Então a gente também vai falar um pouquinho aqui até como funciona essa questão do quociente eleitoral, porque o voto no final das contas ele é do partido, né? E aí o que pode até me ajudar nessa questão burocrática da coisa, né? Porque eu já vi alguns casos
de candidatos, enfim, depois de eleitos, tem algum problema e tal, eles querem sair do partido, só que meio que a vaga é do partido, né? Então não é tão simples assim, né? Não é do candidato X ou Y, né? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a cadeira pertence ao partido. Então, salvo algumas exceções que acontecem, né? Por exemplo, quando o candidato alega que o partido traiu o seu ideal, vamos dizer assim. Então, um partido que se uniu, de repente, a um governo, depois se separou do governo, ou vice-versa. Aí pode ser que o STF dê ganho de causa ao candidato. Mas, via de regra, a vaga é do partido, né? Por isso que é importante saber não só em quem você vai votar, mas qual é a lista que o partido disponibiliza, porque isso também importa. O voto, afinal de contas, é para o partido. Exatamente. E muito importante lembrar que para esses cargos, né, como deputado, e vereador, que não é o caso dessa eleição, mas principalmente deputado, o voto ali, você vai estar dando voto para aquele partido, por mais que você esteja votando uma pessoa, e tem aquela questão depois do quociente eleitoral, da quantidade de votos que o partido vai receber, vai disponibilizar um número X de vagas, né? Que aquele partido vai, número de cadeiras, vamos dizer assim, né? Que ele vai ter disponível para botar de deputados, por exemplo. E aí isso influencia muito, porque muitas das vezes acontece, né? De um partido ter alguém com. Vamos usar o típico exemplo do Tiririca, né? Que ficou muito famoso e conhecido. Você tem um Tiririca que bateu recorde na época de votos e tudo mais, numa forma de, entre aspas, de protesto. Só que todos aqueles votos foram para o partido e aquela quantidade, depois na divisão, gerou um número grande de cadeiras para o partido Tiririca, que eu não lembro qual era o partido agora de cabeça, mas eram, digamos assim, algo a mais até do que o partido esperava, né? Então é uma estratégia, né? Quando a gente vê lá partidos botando, sei lá, ex-BBBs, famosos, pessoas conhecidas, é uma Ex-atleta. forma, ex-atleta, né? É uma forma de você atrair votos para o seu partido. Não é porque necessariamente ele gosta daquele ex-BBB ou que eles acham que o Tiririca vai ser um ótimo deputado. É porque eles sabem que pode trazer bastante votos para o partido e depois eles conseguem botar outras pessoas lá dentro e ter força, né, na hora de uma votação e tudo mais. E aí você tem que ter muito cuidado e por isso que é muito importante você ter um mínimo de relação com o partido no sentido de concordar minimamente ali com algumas coisas, né? Você obviamente não vai concordar com tudo, mas saber que você está votando um cara do partido X, que você pode estar levando outras pessoas ali dentro a serem eleitas, né? Então, um exemplo meio esdrúxulo, sei lá, eu sou de esquerda e aí eu votar num cara que eu gosto desse cara, mas esse cara tá num partido de extrema direita, sabe? Então eu vou votar nesse cara que vai dar mais um votinho lá para aquele partido de extrema direita e que vai poder eleger outras coisas lá dentro. Então, assim, óbvio que eu dei um exemplo totalmente esdrúxulo, mas o que eu quero dizer é que é muito importante também saber que você está dando o seu voto para o partido, né? Então, isso eu acho que é um ponto aqui bastante legal da gente comentar. E se me permite, tem uma outra questão, esse raciocínio seu eu concordo totalmente. Mas, desde as últimas eleições, se não me engano, nós também temos a cláusula de desempenho, né? Então, quer dizer, é claro que esse puxador de votos ainda faz sentido. Porém, se o segundo da lista, vamos dizer assim, o segundo da lista de um partido que tem a tiririca, se ele não atingir aquela cláusula de desempenho, que nesse ano vai ser 10% dos votos válidos, ele também não é eleito, o que é muito positivo, né? Então, isso foi uma forma até de coabir o que estava acontecendo, né? Porque era um exatamente. negócio bem surreal, assim. Às vezes o cara, sei lá, tinha. Eu não lembro da regra, e aí você me corrige. Tinha, por exemplo, se o cara não tivesse voto, mas, sei lá, ele tinha que ter pelo menos um voto, ou se ele não tivesse voto, mas estivesse ali na lista, ele conseguiria entrar caso tivesse número de vagas suficiente. Eu não vou me lembrar o exemplo agora direitinho, mas o nosso ouvinte pode dar uma pesquisada. Teve uma eleição, o falecido Enéas foi eleito deputado assim com uma votação absurda, sabe? E o segundo da lista
Eu vou dar uma proporção que talvez não seja a correta, mas só para vocês terem uma ideia, né? Enéas teve, sei lá, 200 mil votos, e o segundo da lista teve 600 votos, e ele entrou. Então, era algo que era preciso reagir, né? Era preciso fazer alguma mudança. E isso com Tiririca ficou muito evidente. Exato. Então, essa medida foi bastante positiva, eu acredito. Olha, E aqui a já informação que eu nem estava funcionou. sabendo, sendo bem sincero disso, e eu acho já bastante importante, né? Porque muda muita coisa. Apesar de ainda poder acontecer, né? Mas isso evita casos muito, muito esdrúxulos assim, né? Porque entrava pessoas que a gente nem tinha a mínima ideia que poderia estar entrando, né? E ficava um negócio bem, bem complicado. Só, pô, reforçando, né, cara, o deputado que você for votar, se informa um pouquinho sobre o partido dele, né? O Igor fala, você não precisa concordar. Cara, às vezes a gente ouve umas histórias tão bizarras, a gente não precisa nem concordar ou discordar, mas só saber, entendeu? Saiba o que o cara defende, quais são os ideais que ele luta. Isso é importante. É Fala aí, importante Igão. lembrar que a gente está numa democracia, né? E que, obviamente, é, podem ter críticas, não é, de repente, a melhor democracia do mundo, mas se tem um momento que é onde a gente pode se manifestar, né? E tentar modificar alguma coisa, é agora, é no momento É, das eleições. Então, independente de quem você vote, para onde você vote, vai dar seu voto, esse momento é um momento de expressão. Então é o momento que sim, você tem a sua liberdade máxima ali pra falar, cara, eu confio nesse cara aqui, eu quero apostar nesse cara, nessa mulher, nessa pessoa que vai mudar alguma coisa. Então eu vou lá e depositar ela luta por uma causa que eu concordo, etc e tal. Então, vá lá, sabe? Eu acho que se isentar nesse momento e depois reclamar é seu direito também. Mas eu acho que um desperdício, assim, dado que a gente tem poder de tentar mudar alguma coisa, entendeu? sim. Então, Nossa maior ferramenta, né? é a maior ferramenta, né? Então, dentro da democracia, dentro do regime que a gente vive hoje em dia, eu acho que é o momento de conversar, de trocar e pesquisar, né? Correr atrás de realmente alguém que vai fazer aquilo ali por você. E por que não também, se você se sente à vontade, e é direito de todos, quero estar na política, quero fazer a diferença. Cara, corre atrás, procura um Sim, partido que você se adeque ali melhor e tal. E também e vai à luta, sabe? De virar um candidato e tudo mais, porque é isso também, né? Tem gente que não quer esperar que os outros façam a mudança, quer ser a mudança, e eu acho também isso muito importante até para renovar tudo que está aí, né? é isso. E o que temos mais, Igão? Então, agora para a gente saber também então, um pouquinho de como funcionam esses cargos, né? Que a gente comentou aqui, vão ser 5 votos que a gente vai deixar: deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Gui, fala pra gente aqui, vamos tentar passar, deixar aqui o nosso ouvinte entender quais são as responsabilidades desses cargos, né? Então, deputado estadual, para que serve deputado estadual? O que ele vai ficar responsável? Qual é a região, né? Esse cara vai lá para Brasília? Ou quanto tempo ele vai ficar ali no cargo dele? Dá esse panorama pra gente. Claro. Deputado estadual, eles ficam nas assembleias legislativas, né? Então, de cada estado. Então, cada estado tem um número X de deputados. Basicamente, a função do deputado, que vai ser parecido com a do federal e do senador, é a da fiscalização, né, do executivo e a proposição de leis. Então, no caso do deputado estadual, ele vai fiscalizar os atos do governador e também vai propor emendas à lei orgânica, vai propor, enfim, orçamento, todas aquelas responsabilidades que fazem parte do poder legislativo. Então, basicamente, são essas duas funções: fiscalizar e propor. E o deputado estadual vai ficar no poder, teoricamente, 4 anos, né? A não ser que vire candidato a outro cargo ou vire secretário, que é muito comum. Mas a gente elege esperando que o deputado, a deputada, fique 4 anos no poder. E eu acho que bacana comentar também, a gente vai falar agora do deputado federal, né? Que para esses cargos de deputados tem uma proporcionalidade por estado, né? Não é igualmente o número ali, né? Então, tipo, sei lá, São Paulo não vai ter necessariamente o mesmo número de
deputados estaduais que o Acre, né? Tô falando besteira? Não, e isso vale tanto para estadual quanto para federal, né? Depende muito da quantidade de eleitores de cada estado. Então vai Perfeito. variar muito de um estado enorme assim para um estado pequeno, como você falou. E aí eles levam, obviamente, de acordo com a população, né? Representatividade disso, para meio que é como se fosse para fazer mesmo com que o voto daquelas pessoas ele representasse um número expressivo, né? E específico também, né? Para não, porque não faz muito sentido, né? A gente pensar que, sei lá, um estado com muito menos, uma população muito menor, vá ter o mesmo número de deputados que, sei lá, São Paulo, por exemplo, que é gigantesco. Então, tem muito mais demandas, muito mais coisas para se preocupar e tal. Então, na teoria, faz sentido ter mais deputados ali, né? Então, eu sei que deputados federais, no total, a gente tem 513, não é isso? Isso. São 513 deputados federais. E o que o deputado federal faz? Qual é a responsabilidade dele para a gente? Seria o correspondente ao deputado estadual, só que agora em Brasília, né? Então, a gente aqui, que é do Rio de Janeiro, estamos falando do Rio de Janeiro, nós vamos votar para deputado estadual que fica no Rio de Janeiro. Mas o federal, a gente manda alguém para Brasília para nos representar. Né? A função de fiscalizar e de propor permanece. Mas agora ele vai fiscalizar os atos do presidente da República, né? E vai propor ações que podem ser voltadas para o Rio de Janeiro em Brasília, mas não necessariamente. Ele pode também, como ele está ali a nível federal, ele pode propor outros vários tipos de legislação. Agora, só tem uma particularidade, vamos dizer assim, que é a questão do Senado, né? Porque o deputado federal, ele divide responsabilidade com outro cargo que a gente vai votar. Ao contrário do deputado estadual, que, vamos dizer, reina soberano em cada estado. Né? Ele ali é o poder legislativo de cada estado. Mas o deputado federal, ele divide espaço com uma outra Câmara, né? Com uma outra casa que é o Eles Senado. chamam de bicamaral, não é? Como é que eu não sei como é que é o nome? Bicameral, exatamente. Cameral, isso, bicameral, que são as duas câmaras ali se regulando, né? Isso, E é interessante porque uma funciona como revisora da outra, né? Então, você é um senador e você pode iniciar um projeto de lei e depois, se aprovado no Senado, isso vai para a Câmara dos Deputados e vice-versa. Essa divisão, que muitas pessoas criticam como sendo um gasto desnecessário de dinheiro, fez muito sentido nesses últimos anos de governo Bolsonaro, né? Porque a gente viu uma Câmara muito submissa a ele e um Senado um pouco mais proativo. Na pandemia isso ficou muito claro. Então, de alguma forma, serviu Acaba dar ali... uma segurada, né? Freada, né? Exatamente. A gente chama na ciência política de sistema de freios e contrapesos, né? Você faz muito numa casa, mas na outra você barra, peraí, né? Não é bem assim, aqui a gente vai discutir. Então, isso, nos últimos anos, tem se mostrado garantidor das instituições. E eu acho legal que isso pra galera que tá ouvindo a gente, já percebeu, vai perceber isso ouvindo isso agora, que várias vezes já notou isso, passando no Jornal Nacional alguma coisa, o projeto tal, não sei o que, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai passar para o Senado, ou vice-versa, sabe? Então sabe que sempre tem uma aprovação ali, mas depois vai passar na aprovação no outro lugar, de uma forma de tipo, pô, pera lá, né? Será que não tem alguma coisa que está sendo vista da forma errada e tal? Então essa forma de mesmo controlar, né, um ao outro, dar uma validada, eu acho que melhora, porque se fosse uma só, talvez a gente estivesse pior do que está hoje em dia. Ia dar problema com essa validação, né? Exatamente. E é uma forma que, como são votações distintas também, a gente pode até comentar aqui, é engraçado que às vezes você vai ter, sei lá, uma Câmara de Deputados com uma base do governo muito forte, e só que de repente no Senado não é a maioria, ou não é tão forte assim, ou vice-versa, entendeu? Então acaba que rola isso, né?
nem sempre os dois estão se falando ali. E aí realmente rola esse debate, aí tem que ter mais negociação e tudo mais. Porque é isso, né? No final das contas, se a gente para pensar, a população, de uma maneira geral, não acaba votando. Eu vou votar para todos os cargos aqui, eu vou votar no mesmo partido, sabe? Seguir uma linha. A gente sabe que acontece muito disso. Às vezes o cara vai votar para deputado federal, sei lá, pro PSOL, e para senador vai votar no PL. A gente sabe, eu Isso é uma conheço loucura, vários casos né? disso. E então isso acaba gerando até uma regulação mais forte, né? Porque não fica um negócio, digamos, homogêneo. O Gui concorda também com isso? Faz sentido? Não, faz sim. E isso, mais uma vez, nos últimos anos, se mostrou verdade, porque na Câmara dos Deputados o Bolsonaro teve uma base muito forte, chama de trator, né? O trator Lira e todos os seus associados, e no Senado uma resistência muito grande, inclusive uma resistência que levou à instalação da CPI da Covid, que desestabilizou muito o governo, né? E que na Câmara seria impensável, mas Exato. justamente porque não teve a maioria no Senado, isso conseguiu passar. E então vamos falar de senadores, né? Que a gente já comentou aqui. Qual seria, a gente já passou um pouquinho, mas qual seria a função dos senadores e qual é a diferença para os deputados, até em questão de tempo, né? Que eles ficam ali, que é bastante diferente dos deputados federais. E perguntar para o Gui também, que eu realmente não sei, tem menos senadores, né? A gente falava da quantidade de deputados, ou não? Tô falando Bem merda. menos, bem menos. Bem menos. São 513, desculpa cortar o Gui, são 513 deputados federais contra Uhum. 81 senadores apenas. Ok. É bem menor mesmo. Porque na verdade, simbolicamente, o Senado representa o Estado. Então, todos os estados têm o mesmo número de senadores, né? São 3. Então, Perfeito. 27 vezes 3 dá 81 senadores. Enquanto deputados federais, o número é variável conforme o número de eleitores daquele estado. Assim, há algumas diferenças de, Responsabilidade, né? do que cabe a um e cabe a outro, mas também os senadores acabam representando o estado em que eles foram eleitos e podem iniciar leis que vão passar para outra casa. Tem, por exemplo, a questão de embaixadores, que é uma responsabilidade exclusiva do senador. Tem a Quando teve indicação até aquele. Como é que se fala? Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Que era para definir quem seria o próximo embaixador, alguma coisa assim, não era? Que aí tem a uma. sabatina. A sabatina, perfeito, com os senadores, né? Isso, e também vale para ministro do STF. A Câmara dos Deputados não se mete nisso, mas o Senado é quem vai, Geral. no final das contas, aprovar, né, o nome do ministro do STF, procurador-geral, e também aquele simbolismo de que o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional, porque, só para o nosso ouvinte entender, né, a gente tem 3 nomes, vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados, deputado federal, o Senado, senadores, e tem o Congresso Nacional, que une os dois. Então, o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional, por exemplo. Quando tem alguma reunião, alguma assembleia das duas casas juntas, quem preside vai ser, atualmente, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Mas, assim, tirando isso, as atribuições são semelhantes, né? E o que eu sempre enfatizo é esse papel de Câmara Revisora. Então, se o Senado propõe alguma coisa, a Câmara dos Deputados vai ter que olhar isso, e vice-versa. Essa é a parte que tem se mostrado cada vez mais importante para a gente saber. O Gui, mais uma pergunta aqui de que não sei tanto. A remuneração entre eles é semelhante do senador e deputado ou o senador ganha bem mais? Sabe isso? Eu não sei exatamente qual é a diferença, qual é a diferença nos salários. Eu acho que isso inclusive, até tranquilo de se achar, né? Claro que não pode barrar, não pode bater o ministro da STF, que seria o teto, né, Uhum. desses cargos todos. Eu acredito que deva estar na base dos 30 mil e alguma coisa. Mas existe uma diferença então, né? A gente não sabe exatamente quanto, mas o senador é mais bem remunerado. Né? Eu Já vou acredito trazer que essa sim. informação para vocês aqui já. Tô Ótimo. pesquisando aqui. Eu Ah, confesso que eu não sei te responder, mas eu acredito que sim, porque é um cargo mais importante no sentido de ser eleito de forma majoritária, né?
A Câmara dos Sim. Deputados é proporcional. No Senado, só um é eleito e não tem segundo turno, enfim. Então, É até importante falar isso também, né? Para quem tá ainda mais desinformado do que eu, né? Esses 3 primeiros cargos que a gente está falando aqui não tem segundo turno, né? isso, exatamente. É Eu tudo decidido no primeiro. posso ter Não tá, pesquisado aqui tá errado, certo, mas... tá certo. O quê? Tá certo, vai. Ah, tá. Mas aparentemente o salário de senador, deputado federal e deputado estadual é o mesmo. E tava na casa de 33 mil reais. É. Coitados, né? Tá pouco. Tá pouquinho, né? E isso, se eu não me engano, aqui é sem contar com todos aqueles Zilhões de auxílios. auxílios que a gente tem, né? Paletó, sei lá o quê. Que a O gente nosso não, né? Que eles presidente têm, usou né? para comer gente, segundo palavras dele, né? Exatamente. É o É auxílio nesse nível. moradia. Isso. É, auxílio moradia. Eles só não Exatamente. podem barrar o salário do ministro da STF, que é o teto. Né? Perfeito. Exatamente. Caraca, eu tô vendo aqui, é muito dinheiro, né? Jesus amado. Não, mas beleza. E os senadores, né? O Gui chegou a comentar, né? Que os senadores ficam 8 anos, né? No cargo. E tem uma questão também de revezamento. Então, nessa eleição a gente vai eleger um senador, perfeito, Gui? Isso. Mas na próxima eleição para senador a gente elege 2 senadores. Vocês vão Isso. lembrar que a gente, na última eleição para senador, ou não vão lembrar provavelmente, a gente, a gente teve que dar 2 votinhos para senador, aquele número de 3 dígitos. Então, escolheu um e escolheu o outro, né? E isso é muito doido, porque, cara, 8 anos, eu acho. Qual a opinião de vocês, assim? Mas sem É muito saber tempo, de né? nada, eu acho absurdo de É muito muito tempo, tempo. assim, tá Muito ligado? tempo. E antigamente era vitalício, né? Era a vida toda. É Mas, muito doido isso. e tem uma coisa a mais que é a reeleição indefinida. Né? Todos os cargos para o Ah, sim. legislativo você pode se reeleger quantas vezes você quiser. Que aí Então, acaba gerando. Desculpa, termina aqui, foi mal. não. O senador, por exemplo, ele pode se reeleito, ele fica 16 anos no poder direto. Isso é muito doido, porque a gente tem um exemplo agora muito claro do que pode acontecer aqui no Rio de Janeiro, um caso do Romário, né, que tá vindo aí como um dos mais cotados para ser eleito como senador, e ele foi deputado federal, cumpriu os 4 anos, depois ele se elegeu senador, então tá ele vai acabar agora, ele tá o quê? Desde 2014. 14. Caraca, desde 2014 como senador. Você provavelmente não lembra nada que o Romário fez pelo Rio de Janeiro, mas tá tudo bem. E provavelmente ele vai ser eleito de novo, ou seja, ele vai ficar 16 anos como senador pelo estado do Rio de Janeiro. Tá ligado? Tipo, é muito tempo. O cara basicamente. Tá ligado? Que ele fez uma carreira política assim, ó, com 2 mandatos, acabou, pum pum. Isso é Esse muito lance bizarro, do tá ligado? cara fazer a carreira política que é muito ruim, né? É É muito, muito. é muito surreal pelo dinheiro que ele vai estar recebendo, pelo tempo que ele vai ficar. Então, tipo assim, qualquer coisa que a gente queira mudar, né? Tipo, se a gente não gostou do trabalho dele, a gente vai aguentar esse cara durante 8 anos, tá ligado? 8 anos é muita coisa. Muda muito. Hoje, então, a vida tá mudando de uma forma muito rápida, né? As O coisas se mundo muda alteram muito muito em rápido. 8 anos, né? Pô, em 8 anos já é outro mundo, sabe? Então, é muito doido pensar que um cara desse vai estar daqui, sei lá, quando for 2030, 2000, sei lá quando é que vai ser a próxima, esse cara vai estar lá ainda, sabe? Então, surreal. Tava pensando nisso hoje quando tava pesquisando e fiquei meio em choque, assim. E é isso, né? Uma curiosidade que eu já queria comentar aqui, que eu verifiquei sobre o Senado, eu tava dando uma passada nos senadores atualmente, né? O que estão eleitos, né? E, como o Gui falou, são 3 por estado. E só tem 2 estados no Brasil que os 3 senadores são do mesmo partido. Vocês chutariam, sem pesquisar, quais são? Nordeste? Algum lugar do Nordeste? Chuta aí, eu quero saber o estado. 2 estados onde os 3 senadores são do mesmo partido. Porra, aí. Nesse exato momento. Eu vou dar chute cego, vou deixar pro Gui, que eu acho que vai ser um chute mais colocado. Mas eu também diria que seria Nordeste. Agora, o Estado, assim. Vocês chutariam que o Nordeste para ser, sei lá, os 3 do PT, por exemplo? Algo do tipo? Cara, Possivelmente. não. É do Paraná, onde os 3 são do Podemos. Meu Paraná. Oh, meu Deus. Álvaro Dias, Flávio Arnes e Oriovisto Guimarães. Os 3 são do Podemos. E no nosso querido Rio de Janeiro, onde Carlos Portinho, que pelo que eu tava vendo, ele já é suplente. Não foi o cara que foi eleito, mas ele né, é o primeiro suplente, está em exercício. Flávio Bolsonaro,
e o Romário, os 3 do PL atualmente. O Carlos Portinho foi suplente do Crivella. O Crivella, quando foi senador, né, virou Então aqui prefeito. tá falando que foi do Harold de Oliveira. Porque depois o Harold foi eleito, morreu, né? E ele Entendi. acabou também entrando. Cara, é Da doideira. população carioca. Vou É votar isso. bem. Não, e é muito doido, né? Que são os 2 únicos estados. O resto todos eu tava vendo. E o que é o mais normal de acontecer, de senadores de, enfim, partidos diferentes, até porque são de eleições diferentes. Principalmente no ano que você elege 2, né? Dificilmente você vai eleger. Dificilmente acontece de eleger os 2 do mesmo partido. Ainda Enfim. mais se fosse da mesma família, né? O que está tentando agora o Exato. Renan Calheiros lá em Alagoas, que o filho dele deve ser eleito e deve ficar junto com ele. Ele, o Renan Calheiros e o Renan Filhos, e o Renan Filho. Exatamente. É muito doido esses Preguiça acontecimentos aqui. Complicado. Mas vamos para os outros cargos agora, que a gente só vota em uma única pessoa, mas e que é isso, né? O governador é um só e presidente é um só. No final das contas, só é aquele cara ali, aquela pessoa que vai estar, Ele tem um vice, vai ter né? que seguir. Tem o vice, mas a gente, né, já está embutido ali, né? Sim, Você não pode escolher o outro vice, Perfeito. mas governador, Gui, qual é a função dos nossos queridos governadores? Não vale falar que é ser preso aqui no Rio. Se for no Rio Não de Janeiro vale. tem uma função extra, né? É tentar fugir de ser preso durante 4 anos. Bem pensado. Mas a palavra já diz tudo, né? Por mais óbvio que pareça, é governar, assim, é tomar conta do Estado. No caso, óbvio que existem atribuições especiais, por exemplo, segurança, né? É uma atribuição exclusiva do governador, mas, por exemplo, educação, saúde, isso tudo ele tem que, transporte, ele tem que entrar, mas para cada um desses setores vai haver uma diferençazinha, né? Por exemplo, educação. Educação, ele basicamente vai cuidar de ensino médio, enquanto a prefeitura vai cuidar de fundamental. A gente pode pensar em transporte, em que ele vai basicamente tomar conta de metrô, trem, já que os ônibus, tirando os intermunicipais, são atribuição dos prefeitos. Então ele vai tomar conta... Da segurança também, né? Que ele vai tomar conta da polícia militar, por exemplo. Isso é exclusivo do governador, né? Exato. Sempre quando tem eleição para prefeito, a gente cobra o prefeito, mas a gente sabe, constitucionalmente, é o governador que tem que tomar conta disso, de segurança pública. Porque vai ter até guarda municipal ali, que a prefeitura vai ter poder sobre isso, né? Mas, por exemplo, a polícia militar e tal, isso fica com o governador, né? E é o cara que, digamos, também vai ter um contato bem direto ali com o presidente, né? Porque meio que ele vai estar representando o estado dele e vai ter que... E a gente fala muito disso, né? Na política tem muito essa importância do governador, ele não... Muitas das vezes eles acabam não querendo tomar um lado, ou se tomam um lado na eleição, mas depois vai ter que ter o diálogo, né? Porque imagina, o que aconteceu agora, várias vezes a gente sabe disso, sei lá, um governador do PT e tal ter que negociar com o Bolsonaro, alguma coisa pro seu estado. É uma relação complicada quando você tem um boçal na presidência, né? Sim. Porque você não foge da política, né? Foge do âmbito de eleição e vira uma coisa meio eu contra eles e enfim, vira uma guerra até na hora de negociar coisas básicas para a população, né? Na pandemia isso ficou muito claro, né? Quase que uma rivalidade entre os governadores, tirando Romeu Zema e outras peças, assim, governadores versus presidente da República, né? Virou essa batalha mesmo. Né? Ficou uma guerra, né? O Bolsonaro ficava jogando a culpa das coisas nos governadores, e os governadores tentando negociar algo, tentando fazer alguma coisa para, por exemplo, a questão da pandemia andar. Teve o Dória lá com o Bolsonaro, a questão da vacina, uma loucura, né? O presidente indo contra a vacina, né? Indo contra um cara que estava tentando andar com a vacina. Enfim, coisas desse... E olha eu, né? Eu não estou defendendo o Dória aqui, mas é o nível que a gente chegou nesse país. De ver coisas tão absurdas assim, mas para você ver a importância. E no último cargo, né, que a gente faltou comentar, é presidente, que a gente talvez é o que mais a galera joga pedra e realmente é o cara mais exposto, né? Porque é isso, quando a gente fala do vereador, se pedir para a pessoa lembrar qual vereador ele votou na última eleição,
provavelmente não vai lembrar, deputado estadual não vai lembrar, mas quando a gente fala, sei lá, de governador e aí mais acima presidente, é o cargo que fica exposto, né? E o que o presidente Gui, dentre tantas coisas, ele é responsável ali na hora? Ele é responsável pela. Primeiro que ele é responsável por garantir a democracia, né? Opa. Infelizmente a gente tem que relembrar isso depois de 4 anos de governo Bolsonaro. E ele é responsável pela imagem do Brasil também no exterior. Ele precisa negociar com outros países. É ele que, no final das contas, pode vetar um projeto de lei da Câmara dos Deputados e do Senado. É ele que vai aprovar também, que vai ali assinar aquela legislação. Ele também pode iniciar, né, o presidente da República pode iniciar um projeto de lei que vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado. O Brasil tem um presidencialismo muito forte, né? Alguns autores chamam de imperial, que realmente ele tem muitos poderes. Nos últimos anos isso tem sido mais criticado, especialmente depois do orçamento secreto, que deu muito poder aos deputados, né, senadores. Mas, em geral, o presidente da República tem muito poder. Né? Ele, junto com o presidente da Câmara, tradicionalmente são os que mandam e desmandam do país. Então, além de ser óbvio o motivo de por que a gente tem que se preocupar em eleger o presidente, ele de fato não é uma figura decorativa. Né? Não é um bobo da corte, né? Exatamente. Quer dizer, nos últimos Ou não, 4 anos. ou não deveria ser, né? Mas tradicionalmente não deveria ser. Ele não é figura decorativa, não. Ele realmente importa. Porque ele impacta em tudo, né? Ele impacta na relação externa, por exemplo, como a gente falou, relação com outros países, o que vai impactar diretamente na economia e tudo mais, e desenvolvimento. E ao mesmo tempo, internamente, onde ele tem que ser o cara mais político possível, né? Tentar apaziguar as situações, acalmar, negociar, né? Fazer com que ande para todos os lados, né? Porque quando a gente tem um cara que quer, enfim, viver sozinho ou não sabe negociar ou não sabe falar e tal, a gente viu no que dá, né? Vira um pandemônio literalmente, assim. E como o Gui falou, eles têm muito poder também até na parte de intervenção também, né? Na parte de segurança, né? Quando tem algum tipo de intervenção federal, deslocar, se eu não me engano, o presidente também é quem tem que autorizar, né? A gente passou 4 anos ouvindo o Bolsonaro falar que ele é o chefe das Forças Armadas. E é mesmo, né? Quer dizer, Sim. Ele usa isso para deturpar, para provocar, mas de fato ele é o chefe das Forças Armadas. É ele que, Exatamente. no final das contas, vai mandar no exército e etc. Exatamente. Então, por isso, o que a gente sempre ficou preocupado nesses últimos anos, porque realmente é isso, né? Um louco com esse poder todo, não tem como não ficar preocupado, né? Depois, quando acontece, fica difícil falar assim, mas ninguém acreditou que poderia acontecer, né? Então, votem com carinho em todos esses cargos que a gente falou que todos têm sua devida importância. Eleição não é brincadeira, é super justificável o sentimento que nós, como população, tantos problemas que a gente passa, de não querer acreditar, né, na política ou, sei lá, ficar desgostoso com tudo isso. Mas é isso que o sistema quer, no final das contas. Se a gente ficar assim e começar a jogar voto no lixo ou não votar e tal, os mesmos que estão ali sugando vão continuar sendo eleitos. Então a gente está aqui para ser crítico, para tentar mudar. E mais importante do que isso, no momento agora que a gente está vivendo, não tem como, por exemplo, não ter lado, né? A gente está vivendo um momento muito crítico na nossa questão democrática e do que o país pode se tornar e se tornou, né? Então essa eleição tem talvez uma das eleições mais importantes dos últimos anos e onde a gente tem que mudar, virar a chave para voltar ao Brasil mais apaziguado, mais democrático e, enfim, que volte a olhar para as coisas boas do nosso país e valorize o que tem que ser valorizado, né? Olhar para os menos favorecidos, valorizar a cultura, valorizar o nosso país, a nossa riqueza e botar o país de novo aí no cenário também internacional, não como um páreo, né? Mas sim como
um protagonista, enfim, ou até o País da Esperança, como já foi muito falado, né? Exatamente. Falou Com disso. certeza, com certeza. Belas palavras. Acho que E isso aí. Fala aí. não, pra gente terminar, eu queria só deixar aqui, são umas curiosidades, mas eu vou deixar uma pitadinha para vocês pensarem sobre isso também, né? Como a gente comentou, são 513 deputados federais e são 81 senadores, sendo que dentro dos deputados federais, apenas 77 são mulheres. Ou seja, isso representa quase 18% apenas. Então, daquela cacetada toda de gente, tem 18% de mulheres. Só que assim, gente, no Brasil, né, são mais mulheres do que homens. Como é que a gente pode ter uma representatividade tão pequena na Câmara dos Deputados Federais, né? Então, eu tenho levantado essa bandeira nas últimas eleições e nessa também, se possível, votem em mulheres. Ah, Igor, mas homem e mulher é importante ser competente. É óbvio. Mas então você começa a olhar também para o leque de mulheres competentes, porque infelizmente é duro para elas chegarem lá. Ainda é um ambiente completamente machista, opressor, que é difícil de se inserir e de ser ouvido e respeitado. A gente tem visto o quanto, por exemplo, o nosso maldito presidente desrespeita as mulheres e as candidatas que aí estão. Então é de suma importância, independente do partido que você, sei lá o quê, vamos dar chance para as mulheres também, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir mais essas portas, porque é muito pequeno, cara, 18% é bizarro. E um outro fato também sobre isso nos deputados federais, que se declaram brancos 75% desses candidatos. Então, mais uma vez, num país tão plural como é o Brasil, e que a gente sabe que a população negra em suma, sua maioria, né? A gente ter 75%, isso porque eu nem vou entrar aqui na questão de idade também, que é outra coisa bizarríssima que eu estava vendo ali de deputados federais. Mas assim, a gente tem que dar uma renovada e tentar dar uma cara mais próxima ao que é o Brasil, né? E não isso que está aí, porque não representa exatamente o que nós somos. E da mesma forma, obviamente, para senadores acontece a mesma coisa. Dos 81 senadores, apenas 15 são mulheres. Então, representam 18, 19% também. Então, é muito discrepante, né? Então, eu acho que o Rafinha e Gui aqui vão concordar comigo nesse ponto. É óbvio, cada voto é secreto, é de vocês, mas eu acho que vale ficar essa reflexão aqui de na hora de pensar também, dar uma pesquisada, sabe? Vai lá, porque não tem mulher. Tem muita mulher boa aí para ser votada, então corre atrás e tem muita coisa boa aí, né, Rafinha e Gui? Com certeza, irmão, com certeza. Acho que a política tem que ser para todos, entendeu? Para ela fazer sentido, tem que ter todas as representatividades, é isso aí. Tem que votar em mulher, tem que votar em negro, tem que votar em gay, tem que votar em trans, tem que votar para todo mundo ter uma representatividade nas câmaras que a gente falou, em todos os posicionamentos que a gente falou. Acho que é inclusão, né? É o rolê da parada. E acima de tudo, a representatividade sempre vai importar, e o Brasil tem é um dos piores assim países literalmente, né, de representação. Exatamente. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo com a minha ex-orientadora sobre a questão das mulheres na política, e o Brasil, da América Latina, é o pior país. Então é surreal muito isso. Impressionante. E eu acho que deveria, inclusive, haver algum tipo de incentivo, como a Argentina faz, por exemplo, de não só como a gente faz de fundo partidário, fundo eleitoral, mas também de alguma forma, fazer com que as mulheres tenham algum tipo de cota no legislativo. Quer dizer, vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil de entender. Existem alguns países que têm voto em lista, não é o caso do Brasil, ou seja, você não vota no candidato, você vota só no partido. E aí, quando você vota no partido, já existe uma lista em que se alternam os sexos, né? Então, o primeiro da lista é homem, segundo mulher, terceiro homem, quarto mulher, ou o contrário. E isso faz com que, eu não gosto de votar em mulher, mas você é obrigado a votar no partido. Então, aquele partido ele vai obrigatoriamente também eleger o número X de mulheres. E isso fez com que na Argentina, por exemplo, o número praticamente ficasse meio a meio. Né? Exato. E aí que com isso
Não, Desculpa. só para completar, no Brasil a gente não tem, ok, voto em lista, embora, enfim, ninguém perguntou, mas eu vou dizer que eu sou favorável, mas isso é um outro debate. Agora, eu acho muito importante também que a gente vote, desculpa ser óbvio de novo, em bons candidatos, porque Perfeito. a gente, enfim, não sabemos quando nossos ouvintes vão ouvir o episódio e de repente vão ouvir na véspera da eleição, não sei, vão se inspirar, né? Mas a gente acabou de ter um caso de um deputado bolsonarista que agrediu uma jornalista. Esse deputado é homossexual, né? Então, assim, é claro que a representatividade importa, mas além, ou mais importante, é ter um bom candidato, né? Porque eu sempre costumo dizer para as pessoas mais próximas, né? O nosso primeiro deputado gay não foi João Íris, foi Clodovil, que era homofóbico. Então, assim, eleger mulheres é muito importante, mas mulheres que também sejam comprometidas com a causa, né? Perfeito. Negros que não sejam, como, com todo respeito, aquele Holiday, que é declaradamente um negro racista, Sérgio Camargo. Isso que eu falei, nem como Sérgio Camargo, Tem né? Exato. compromisso com a causa, né? Por isso que eu digo, eleger mulheres, negros, como o Rafa falou, gays, indígenas também, óbvio, mas que tem algum compromisso, né? Porque às vezes pode ser também uma armadilha, sabe? Nós Exato. temos com todo respeito a ela, nós temos uma candidata a presidente que veio com essa frase, mulher vota em mulher. E eu costumo brincar que ela leva muito a sério essa frase, porque ela votou no impeachment da Dilma. Então, ela realmente Exato. votou em mulher. Então, é só para a gente também pensar nisso, né? Levar em conta também o que a gente falou lá no início do programa, né? Pesquisar a pauta do candidato, o que ele realmente propõe, o que ela propõe, para ver se vai, de fato, representar aquele grupo. Porque é isso, né? Dar a importância para o tamanho desse cargo que ele vai tá entrando, né? Porque não é uma brincadeira ali. Então, eu acho perfeito, concordo plenamente com o Gui. Então, ficam aí esses pensamentos para vocês refletirem. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente resumiu aqui muito bem. Passamos por tudo. Dê a importância, faça sua colinha para lembrar, dê seu voto, compartilhe isso com todos os seus amigos, familiares, convençam todos ali. Política também é convencimento, é troca, é conversa. Nesse momento, cada votinho, cada diálogo é muito importante, né? Então, vamos que dia 2 tem tudo para a gente começar um novo capítulo aí, e se Deus quiser, melhor. Isso. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Vamos pensar, vamos raciocinar. É uma eleição, como o Igor falou há alguns minutos, muito divisória, todas são. Mas essa é uma eleição em que a gente não esperava que o que estaria em jogo é a democracia. Então, Exatamente. vamos conscientes e com um apego a esse regime que é o único que importa para a gente. Perfeito. Muito obrigado, Gui, pela participação mais uma vez. Muito obrigado, Rafinha, por estar me recebendo aqui de volta. Muito bom estar de volta aqui novamente para gravar esse episódio maravilhoso. E nos vemos lá nas urnas, dia 2 de outubro, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu, gente. Obrigado. Galera tá pedindo a Anitta demais. Galera tá pedindo a Anitta há muito tempo, na verdade, né? Porque ela é a maior artista do pop brasileiro.